Eu não sei vocês, mas uma coisa que frequentemente era repetida na minha infância pelos meus pais e pela minha avó era que meu nariz iria crescer se eu mentisse. E não foram poucas as vezes que eu apalpei o nariz ou olhei no espelho à procura de indícios de crescimento. E tudo isso por conta de um boneco de madeira italiano. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje vamos conversar sobre esse grande clássico da literatura infantil, As Aventuras de Pinóquio. Mais uma daquelas histórias que todo mundo acha que conhece, mas que é bem diferente do que imaginamos. E a gente conhece poucos detalhes sobre o autor do Pinóquio, Carlo Collodi. Ele nasceu em Florença em 1826, chamado Carlo Lorenzini, era filho de camponeses e, por conta da pobreza extrema da família, ele foi criado por um tio para que tivesse oportunidade de estudar e ter uma vida menos miserável. E ele não deixou passar essa oportunidade, né? A escola teve um papel muito importante na vida do Carlo, e não é à toa que a insistência no estudo é constantemente frisada em Pinóquio. O Carlo tornou-se jornalista, escreveu alguns livros pedagógicos que inclusive foram adotados nas escolas italianas, tem até alguns que são citados no próprio Pinóquio, e também alguns textos humorísticos. Mas só em 1876, já usando o nome artístico Collodi, em homenagem à cidade natal de sua mãe, é que ele iniciou na literatura infantil, traduzindo contos de fadas do Perrault. Alguns anos depois, em 1881, ele começou a escrever meio que a esmo alguns contos, tendo como personagem um boneco de madeira que ganhava vida, mas sem que ele mesmo soubesse aonde que essa história iria chegar, né? Ele escreveu as histórias como se cada uma fosse única, até que ele decidiu juntar tudo e enviar os contos para o diretor de um jornal que publicava semanalmente um suplemento infantil, chamado Giornale per i Bambini. A primeira parte dessa série se chamava A História de um Boneco e terminava de maneira bem trágica. Mas a publicação fez tanto sucesso que o escritor, a pedido do público, teve que retomar a publicação com um novo ciclo de histórias publicado em 1882, já com o nome As Aventuras de Pinóquio. Nessa época, a Itália tinha acabado de ser unificada como país e estava tentando também padronizar o seu idioma. E a Itália sempre foi muito rica em dialetos e culturas locais, e a ideia era criar uma nação forte, né, com uma só língua. E o Pinóquio foi a obra escolhida para auxiliar nessa unificação cultural. O autor revisou o texto, alterou algumas expressões ou termos mais regionais, e assim Pinóquio tornou-se uma das primeiras obras escritas na língua italiana padronizada, que é o italiano que nós conhecemos hoje. O Collodi morreu em 1890, em Florença, e Pinóquio acabou se tornando a história infantil mais lida do mundo e, como tantos outros contos infantis, entrou no imaginário popular. Mesmo quem nunca tenha lido a história, ao menos já ouviu falar, né, que o nariz de quem mente cresce e que se você se comportar bem e ouvir a sua consciência, você vira um menino de verdade, ou seja, se torna mais humano. A maioria de nós conhece Pinóquio por conta do desenho da Disney, mas como também acontece com várias outras histórias infantis adaptadas pela Disney, a original tem muito pouco a ver com a adaptação, principalmente porque a Disney tentava amenizar o teor pesado dessas histórias. Porque elas foram criadas, em sua maioria, numa época e com um objetivo bem diferente, né, do que as adaptações. Lembrando que no século XIX, ou antes, quando a maioria desses contos foi publicado, ainda não havia o conceito que hoje temos de infância, que só foi surgir no século XX. A criança
era considerada um mini adulto, né? Não era poupada de nenhum aspecto da vida adulta. Presenciava até mesmo relações sexuais e execuções de criminosos, tinha responsabilidades e tratamentos hoje impensáveis, né, para uma criança. Aqui no canal eu tenho uma série de vídeos sobre os contos de fadas em suas versões originais, em que tudo isso fica muito evidente, porque tem de tudo ali. Tem assassinato, incesto, canibalismo e por aí vai. Infelizmente esses vídeos não foram muito populares, mas eu gostei demais de conhecer essas histórias, pesquisar a respeito e fazer esses vídeos. Então, de qualquer forma, eu deixo os links para eles na caixa de descrição para quem ainda não viu ir lá conhecer. Mas voltando ao nosso boneco de madeira, aqui também a trama tem momentos bem escabrosos, né? Tem enforcamento, mutilações, violências, trapaça, fome, pobreza, injustiça social, exploração do trabalho e por aí vai. Mas vamos à história. Era uma vez um carpinteiro chamado Mestre Antônio que pegou uma tora de madeira de pinho para fazer uma perna de mesa. Mas assim que ele começou a cortar a madeira, ela começou a falar com ele e ele, claro, ficou um tanto quanto assustado. Justo nesse momento chega um vizinho, um velhinho muito pobre chamado Gepeto, pedindo um pedaço de madeira para fazer uma marionete e tentar ganhar algum dinheiro. Aí o mestre Antônio aproveita, dá a madeira falante para o Gepeto e é assim que nasce o boneco que recebe o nome de Pinóquio. E já nesse primeiro momento, o Pinóquio mostra que é um criador de problemas. Assim que o Gepeto tenta ensiná-lo a andar corretamente, o boneco já sai correndo de casa e foge. Quando ele volta, a casa está aparentemente vazia, porque o Gepeto saiu atrás dele, mas o Pinóquio encontra um grilo que lhe diz o quanto seu comportamento foi ruim. E aí, o que é que a doce criatura faz? Pega um martelo e dá uma martelada no grilo. Depois disso, acaba pegando no sono, sentado em frente à lareira e perde os pés queimados. Quando o Gepeto volta, reconstrói os pés do boneco e o convence a ir à escola para que possa se instruir e ter uma vida melhor que a sua. Mas na manhã seguinte, o Pinóquio se desvia do caminho e vai parar em um teatro de marionetes itinerante. E aí começarão as suas aventuras, né? Tentando voltar para casa e os seus desencontros com o pai, que vai sair para correr mundo à procura do boneco. E nessa difícil jornada, o Pinóquio irá se deparar com personagens e situações as mais diversas, vai passar por grandes perigos, inclusive com risco de vida em vários deles, chegando inclusive a ser enforcado em uma árvore ou quase sendo jogado na frigideira, confundindo com um peixe exótico. Ele irá se defrontar com dois pilantras, uma raposa e um gato, que aparecerão em vários momentos, sempre tentando se aproveitar da ingenuidade do Pinóquio para tirar vantagem dele. E ele também fará amizade com um garoto nada confiável chamado Espoleta, ou Pavio, né, dependendo da tradução, que o levará a um local que seria assim, uma espécie de paraíso para qualquer criança, onde só existe diversão, comida à vontade e absolutamente nenhuma supervisão de adultos, né? Um local em que as crianças podem fazer absolutamente tudo o que quiserem sem restrições. Mas é claro que esse lugar acabará se revelando uma grande armadilha para essas crianças. Eu acho que a maioria aqui até já sabe do que se trata, mas de qualquer forma eu não vou falar porque seria um enorme spoiler para quem não conhece a história, né? Mesmo que seja através das adaptações. E no decorrer desse processo, né, dessas aventuras, o Pinóquio se torna cada vez mais maduro, como acontece com uma criança de verdade, e vai aos poucos desistindo dos seus velhos hábitos. E no final do livro, depois de aprender várias lições e finalmente provar que tem valores morais, o Pinóquio finalmente consegue o seu intento de se tornar um menino de verdade, mas isso também acontece de uma forma bem diferente do que imaginamos. Aliás, a cena final desse livro dá margem a muitas interpretações. E é exatamente esse o objetivo da história. É mostrar o crescimento e o desenvolvimento de um boneco ou de uma criança
suas habilidades, seus medos, né, suas teimosias, a insistência na desobediência, nos maus atos, a negligência com seus deveres, o desprezo pelos estudos, e cada uma dessas ações levando a um resultado que só não é catastrófico por conta da interferência da famosa fada azul, que aqui, curiosamente, não é exatamente uma fada, como imaginamos, mas uma menina de cabelos azuis, com alguns poderes mágicos, mas que também não deixa de ser uma criança. Ela brinca, se diverte, prega peças junto com o Pinóquio, mas ela vai crescendo e em vários momentos aparece no caminho do Pinóquio, algumas vezes ajudando, outras apenas mostrando que o que ele acha que está fazendo escondido, na verdade não está, e em outras situações ainda pegando bem pesado com ele. Ela deixa ele passar a noite ao relento, fazendo o boneco acreditar que ela está morta por culpa dele, ou dizendo que ele irá morrer porque está doente e não quer tomar o remédio, inclusive mandando trazer o caixão para enterrá-lo. Ou seja, de doce, essa história não tem nada. E é nesse sentido que Pinóquio é magistral, porque ele traz esses diversos aspectos da natureza humana dentro de uma história de aventura e de uma forma bem adequada ao entendimento de uma criança, que no final das contas é o que o boneco é. Uma criança levada, ainda sem limites, que causa problemas, mas que também tem bons sentimentos e a capacidade de fazer o bem. É uma criança que está sendo moldada para a vida adulta e aprendendo com os seus erros. Então, a cada aventura, o autor coloca na mente das crianças valores e ideias, como, por exemplo, a de que os pais as amam incondicionalmente, que são capazes de sacrificar tudo por elas, de que suas explosões de birra e frustração têm consequências sérias e podem até mesmo causar danos físicos a alguém, como acontece no episódio com o Grilo, que a ganância e a esperança de enriquecer sem esforço através de esquemas que parecem bons demais para ser verdade, nunca dão bons resultados. Aliás, essa lição não foi aprendida até hoje, né? Vide aí o tanto de gente que se deu mal recentemente porque caiu no golpe dos bitcoins. E principalmente a necessidade e a importância do estudo, se a criança quiser ser alguém. Então, aos poucos, essa relação causa e efeito entre as desobediências e suas consequências negativas vão se enraizando na mente da criança. É um livro bem dinâmico, os capítulos são curtos, cada um deles é fechado, então dá até para ler separadamente, né? Como se fossem contos. Mas como todo bom folhetim, o final sempre tem aquele gancho que deixa a gente ansioso para saber a continuação. E como se trata de uma fantasia, aqui aparecem animais falantes, transformações, episódios mágicos, esse tipo de coisa. Tudo colocado de forma bem natural. Mas é também uma obra que mostra muito da Itália da época. Um país atrasado, com uma população extremamente pobre, desesperançada e muito arraigada em suas tradições. É uma Itália que estava ali tentando entrar, né, se tornar um país único e tentar entrar numa época de melhor desenvolvimento. E uma outra questão é que os personagens não são planos, né? Todos têm defeitos e virtudes. Até os vilões, às vezes, são capazes de bons sentimentos. Em resumo, é uma obra que me surpreendeu bastante por sua riqueza e que eu recomendo fortemente. E o que não faltam são edições recentes dela, especialmente por conta das adaptações que saíram há pouco tempo. Eu li nessa edição da editora Pandorga, que é um box bilíngue com 2 volumes, com as ilustrações da edição de 1901, hoje consideradas clássicas, né? Mas uma outra edição recente, lindíssima, é a da Dark Side, com a capa que parece de madeira, né? Uma edição muito caprichada, como todas as edições da editora. Por fim, uma outra edição magnífica é da Wish, também ilustrada, capa dura e com a mesma qualidade das demais publicações da editora.
Existem também outras edições no mercado, da Zahar, da Autêntica, da Companhia das Letrinhas, mas são edições mais simples. Em suma, quem quiser ler esse clássico não tem desculpa. Só é preciso prestar atenção para que seja o texto original do Collodi, porque existem também dezenas de edições que trazem a história ou adaptada ou a versão da Disney. E aí, falando em Disney, chegamos às adaptações. Logicamente, uma obra de tamanho alcance como essa não deixaria de gerar inúmeras adaptações para todas as mídias imagináveis. Nos livros foram várias, até mesmo no Brasil, como em Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Aliás, o Lobato foi um dos primeiros tradutores de Pinóquio no Brasil. E adaptações das mais inocentes até as totalmente bizarras, especialmente nos quadrinhos, como um Pinóquio robô criado para ser uma máquina de guerra, ou até uma versão 18+. No cinema e na TV, idem, né? Desde animações japonesas de baixo custo até participações especiais, tirando sarro com o personagem, como o Pinóquio que aparece nos filmes do Shrek, ou inspiração para filmes de terror ou ficção, como o famoso AI, a inteligência artificial. Mas eu vou falar aqui apenas de algumas adaptações da história do Pinóquio propriamente dita. A primeira, claro, não poderia deixar de ser o clássico da Disney, lançado em 1940, e que apesar de não ter sido um sucesso imediato, acabou se tornando a mais icônica, inclusive influenciando o visual posterior do personagem, e também trazendo a canção que se tornaria o tema oficial da Disney, né? When You Wish Upon a Star. A própria Disney lançou agora, em 2022, uma versão live action, estrelada pelo Tom Hanks, que é muito bonita visualmente, mas que trouxe algumas modernizações que causaram uma certa polêmica. Eu particularmente gostei, achei bem fiel, mas não tem a magia do desenho de 1940. Uma outra adaptação recente, também de 2022 e muito comentada, é a do Guillermo del Toro, que está disponível na Netflix. É uma animação em stop motion, tecnicamente perfeita, visualmente deslumbrante, mas que modifica o enredo, né, transportando a história para a Itália fascista, inclusive até mesmo com participação especial do Mussolini. É uma adaptação excelente que traz até mesmo uma motivação bastante triste para a criação do Pinóquio pelo Geppetto e algumas outras alterações bem estranhas, né? Como a fada, por exemplo, que é uma espécie de espírito da floresta e que tem uma irmã bem peculiar. Uma outra alteração que eu achei genial foi mostrar a Cidade dos Prazeres como um campo de treinamento da juventude fascista. Então, para quem ainda não assistiu, fica a recomendação. Mas nenhum desses filmes traz a história original, e para quem quer uma adaptação bem fiel do livro, eu recomendo essa maravilha, de 2019, do diretor italiano Matteo Garrone, estrelada pelo Roberto Benigni como o Geppetto. Só tomem cuidado porque o Benigni estrela também uma outra versão de 2002, em que ele é o próprio Pinóquio, mas essa é bem ruim. Essa edição de 2019 é um filme bem mais sombrio, mas além de ser extremamente fiel ao texto original, tem atuações excelentes e um visual assim deslumbrante. O garoto que interpreta o Pinóquio, então, é um ótimo ator, especialmente porque ele consegue manter a expressão facial inalterável pelo filme inteiro. Além de ter uma maquiagem perfeita, né, que dá mesmo a impressão de que ele é realmente um boneco de madeira. Sem desmerecer as outras, que são todas ótimas, mas se você quiser assistir a uma adaptação realmente fiel ao livro, é essa que eu recomendo. Mas é óbvio que mais do que assistir, eu recomendo mesmo é a leitura da obra original, porque ela deixa bem claro o porquê se tornou tão conhecida e aclamada. Então eu espero ter despertado a curiosidade de vocês para conhecer essa obra. Na caixa de descrição, como sempre, eu deixo os links para a compra das várias edições disponíveis através da Amazon.
sendo que efetuando a compra de qualquer produto através desses links, eu recebo uma comissão que é integralmente repassada a uma instituição de assistência social. Então é uma boa forma de você também auxiliar sem gastar nada mais. Eu deixo também os links das minhas outras redes sociais, da minha lista de desejados na Amazon e também outros links de interesse. Agradeço a todos que assistiram, deixe seu comentário abaixo, se gostaram, curtam o vídeo e se estiver conhecendo o canal agora, faça sua inscrição e ative o sininho de notificações para receber os avisos de vídeos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!